Conseguimos. Eu vou responder outra pergunta do chat aqui, porque senão vamos perder o fio da meada. Na verdade, não é uma pergunta, eu vou botar na tela aí, uma observação que a Val Silva faz. Voltando ali para a gente encerrar aquela questão das guerras. Independente de qual clã ganhar a guerra, nós continuaremos escravos, a disputa é pelo controle da humanidade. Exatamente. Quando se fala dessa guerra aqui, que tu citou, globalistas e comunistas e todas as nuances que permeiam essa realidade, é isso mesmo. Eles estão disputando isso. E se for para a gente falar em alguma solução, ou saída, ou esperança para a humanidade, é aquilo que o Putin falou em 2019. É lá de cima. E não estou falando de Deus. Estou falando do retorno de Ninurta, do clã de Enlil, né? Porque assim foi dito que aconteceria. E essa é a única chance para a humanidade. Vai ser fácil? Não. Eles vão chegar como salvadores da pátria? Não acho. Eles vão chegar a fazer aquilo que eles prometeram que fariam, que era defender a primeira região por conta dos interesses que tem no planeta Terra desde aquela época. Mas a colocação da Val está certa. É isso mesmo. Aqui, quem ganhar a luta, independente de quem for, só quer ganhar para continuar andando. A gente pode imaginar como vai ser esse controle. Porque à medida que eles avançam, os dois lados avançam, né, a gente percebe que as liberdades ficam cada vez mais restritas, né? Um grupo diz que você não terá nada e será feliz, né? E o outro grupo já faz isso há muito tempo, né? O Estado que toma conta de tudo. Você não tem direito a absolutamente nada, né? Nada é teu, tudo é do Estado, né? E o Estado determina o que você vai fazer, goste você ou não. Então, assim, qualquer um dos lados que ganhar essa guerra não vai ser bom para ninguém, né? Embora eles digam que sim, embora eles digam que estão fazendo tudo pensando nas pessoas, né? Na verdade, é até ingenuidade acreditar nisso, né? Eles estão fazendo porque é bom para eles, né? O controle é bom para eles. É isso. O agravante hoje é que existe uma grande parcela da humanidade que compra essas ideias e defende, né? Que realmente acreditam que estão sendo defendidos, representados, que tudo que está acontecendo é para o seu bem e assim caminha a humanidade. Então, mas as pessoas normalmente que defendem isso, né, de uma certa maneira, ou elas já estão sendo beneficiadas diretamente, né, e aí ela não liga para o outro mesmo, ou elas ainda não estão sendo beneficiadas, mas elas querem ser beneficiadas. E aí elas vendem ignorante mesmo na alma para ser beneficiada, esquecendo que lá na frente, né, depois que eles atingirem o objetivo deles, né, isso vai ter um preço, ele vai te cobrar isso, né? Você vai passar. Exatamente. Você não interessa. Tem almoço grátis, não, gente. Vamos para a próxima pergunta aqui, número 7. Agora, essa aqui já tem mais um cunho histórico, Quito. É o seguinte: por que Moisés foi escolhido e não outra pessoa qualquer naquela época? E, afinal de contas, quem escolheu Moisés, né? Porque a religião diz que foi Deus, o Deus de Israel, etc. e tal. E por que Moisés? O que ele tinha de especial? Então, deixa eu só pegar aqui a Torá aqui, só um minutinho, peraí. Vai lá. Enquanto isso, eu vou responder outra pergunta aqui, ó, do chat. Deixa eu ver. Aqui, ó. Pergunta da Tri88 Arts. Vocês estudam sobre Anunnaki? Vocês estudam ufologia também? Não, indiretamente sim, tá, Adri? Mas a gente não aborda, não. Tem muita coisa hoje sobre ufologia. E é óbvio que está relacionado, né? Esses avistamentos aí, com certeza, não é ilusão de ótica e nem é só conversa para boi dormir.
mas nós especificamente não estudamos a ufologia, né? A ufologia geralmente, isso não é uma crítica, eu participo de vários grupos ufológicos, mas como espectador, ela estuda, digamos assim, de um período para cá, né? De 100 anos para cá é o foco do estudo da ufologia moderna, né? E não estou dizendo que é só isso. A gente estuda realmente essas origens da Terra aí com base às tabuletas sumérias, com base ao conhecimento aí que Sitchin, o Kito também aprofunda hoje, que é fazendo a ponte entre as tabuletas e a cultura judaica, ou mais especificamente, né, a Torá e o Tanakh. Ok? Então, especificamente não estudamos a ufologia, mas tem tudo a ver. Eu vou repetir a pergunta aqui ou você... Não, pode repetir. Tá. Essa pergunta veio lá no um dos grupos de estudo nosso, que é: por que Moisés foi escolhido e não foi outra pessoa? O que ele tinha de especial? E quem foi que escolheu? E escolheu ele para quê? Bom, então, vamos lá. Se outro tivesse sido escolhido, a pergunta seria a mesma, né? O nome é que mudaria. Mas é muito provável que Moisés tenha sido escolhido porque a sua biografia é muito semelhante à do faraó Akenaton, que durante o seu reinado aboliu o complexo panteão religioso do Antigo Egito e glorificou mais um Néter egípcio, um deus, né? Ou seja, Aton, no disco solar, colocando-o acima de todos os outros Netero, ou Neteru, que são os Anunnakis também. Né? Para os egípcios era a mesma coisa, Anunnaki, Neteru, Netero era a mesma coisa. E este deus Aton não possuía imagem, né, e nem forma. Você vê como é que é interessante, né? Isso era o Akenaton, era o faraó Akenaton que seguia essa espécie de monoteísmo, né? Da mesma forma, o Deus que apareceu para Moisés, ele declarou, assim está em Êxodo 12, capítulo 12, versículo 12. Eu vou ler aqui para vocês. E passarei pela terra do Egito nessa noite e ferirei a todo primogênito na terra do Egito, do homem até o animal, e em todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Eterno. Então, existem muitas evidências, né, de que Akenaton e Moisés eram a mesma pessoa. Basta pesquisar com atenção, né, sabendo separar os autores sérios daqueles aventureiros que só querem confundir e ganhar likes, né, que você vai perceber que dentro do contexto das tabuletas, comparadas com a Torá, Moisés teria sido assim, escolhido por Ninurta. Alguém perguntou isso lá em cima, né? Por quem que ele foi escolhido, né? Então, dentro do contexto das tabuletas, comparando as tabuletas com a Torá, Moisés foi escolhido por Ninurta, né? Foi por sua ideia de monolatria que ele acabou expulso do Egito e foi parar em Midian, né? Midian, onde vivia Itró, era o Jetro, e era o seu futuro sogro e pai da sua futura esposa, era Zípora, ou Séfora. E também foi em Midian, aos pés do Tilmun, que é o verdadeiro Monte Sinai, que ele avistou a movimentação das naves e quis ver do que se tratava, sendo então escolhido para libertar o povo elilita, né, que era o povo do Enlil, que vivia sob o jugo do Marduk. Então, assim, para quem é crente, né, acha que realmente no alto daquela montanha Deus estava lá, né? Enfim, e a montanha tremia e saía fumaça da montanha
e luzes, e... Cara, isso eram naves espaciais que estavam ali, porque o Tio Moon é como se fosse um estacionamento das naves, era ali que elas ficavam pousadas, entende? Então ele viu aquela movimentação e subiu, né? E vocês vão ver nos próximos episódios, né? Eu já vou dar um spoiler aqui rápido, que as pragas do Egito elas foram as consequências de uma perseguição do Ninurta, do Ishikuri e da Inanna contra o Marduk, que culminou com a prisão desse último, né, do Marduk, dentro da pirâmide, até que ele foi libertado pelo Ningizida e exilado na América Central. Então, assim, a história de Moisés, ela também se assemelha com a história de Sargão, né? Quem já estudou isso vai observar, assim, que tem uma inscrição que foi encontrada, né, onde era a biblioteca de Assurbanipal, lá em Nínive, né, no Iraque, que diz o seguinte: Sargão, um poderoso rei, rei da Acádia eu sou. Minha mãe, a alta sacerdotisa, concebeu-me e deu-me a luz em segredo. Ela colocou-me em um cesto de juncos e selou a tampa com betume. Ela colocou-me no rio que não me submergiu. O rio levou-me a Aqui, ou Aqui, o tirador de água. Aqui, o tirador de água, ergueu-me ao mergulhar seu balde. Aqui, o tirador de água, tomou-me como seu filho e criou-me. Aqui, o tirador de água colocou-me como seu jardineiro. Enquanto eu era um jardineiro, Estar concedeu-me seu amor. E durante 4, e aí parece que está quebrada a tabuleta, anos, eu exerci a realeza. Então, assim, resumidamente, né, e segundo o livro de Êxodo, que eu li agora para vocês, a vida de Moisés, ela inicia-se num ambiente de escravatura, em que os hebreus estavam submetidos, né, ao cativeiro egípcio, e antes do seu nascimento, o faraó assustado, pelo menos é isso que está narrado, o faraó assustado com o crescimento populacional dos escravos hebreus, decretou como medida de controle demográfico a morte de todos os recém-nascidos. A mãe de Moisés, né, para poupar o filho do infanticídio, escondeu o bebê, né, numa cesta e colocou no rio. Vai vendo a similaridade com a história do Sargão, por exemplo, né? Essa cesta ela foi encontrada pela filha do faraó, que adotou Moisés como seu próprio filho. Muito mais tarde, já adulto, Moisés se revoltou com a forma como os hebreus eram tratados e, depois de matar um capataz egípcio, fugiu para longe, para uma terra chamada Midian. Ou seja, se você for atrás do conhecimento e for ligando os pontos para perceber que as histórias que aprendemos, né, não revelam todo o passado, mas somente o que interessava ser dito para manipular as pessoas pelo medo e pela culpa, até que todos estivessem domesticadas, né, para servirem aquele respectivo Anunnaki daquela respectiva religião, certo? Então, assim, existem evidências, por exemplo, com estudos arqueológicos, né? Eu acompanho alguns canais de gente boa, historiadores bons, né? E eles duvidam que a história de Moisés tenha acontecido exatamente como está narrado ali, né? E quando você vai atrás da história do Akhenaton e vai atrás da história do Sargão, e você vê a similaridade da narrativa, né, você pode começar a parar e pensar que, realmente, se houve manipulação nos textos, e houve manipulação nos textos, as coisas podem não ser bem... não podem ser exatamente o que está sendo narrado ali, embora tenha um fundo de verdade, né? Elas vão acabar convergindo para alguma coisa que, tudo bem, se transformou numa tradição, mas não se transformou numa tradição à toa. A gente já, no canal mesmo, a gente já
já distribuiu um vídeo, né? Acho que só para membros, se não me engano, que mostra mas se as pessoas pesquisarem, elas vão achar também esse vídeo, que mostra, por exemplo, onde era realmente o Monte Sinai e as evidências da passagem de um povo por lá, que provavelmente foi Moisés e os israelitas que estiveram ali. Assim, existem lacunas, né, que precisam ser preenchidas. Então, a história pode não ser exatamente aquela que está narrada ali, mas ela é bem parecida com aquilo, entende? A pessoa que escreveu aquilo, né, escreveu a Torá, o Taná, ela foi montando um quebra-cabeça, né? É como a gente está falando aqui no início, que a gente falou do livro perdido de Enki, né? E o Zerharia teve uma licença poética para ir preenchendo as lacunas que estavam faltando nas tabuletas que estavam unificadas. Eu acredito que o autor fez a mesma coisa e fez um pouco mais, ele foi um pouco além, né? Ele, além de pegar algumas histórias e ir montando uma narrativa, né, desse vida ao personagem, né, e ela se confirma, né, lá na Arábia Saudita, né, como o vídeo mostra, que realmente teve tudo ali, teve a pedra que foi cortada, teve a água amarga, teve o sacrifício do bezerro, tem evidências ali, desenhos nas pedras. Então, assim, a gente pode dizer que tudo que foi escrito, né, pode não retratar realmente os fatos, né, mas não está longe da verdade. Só foi manipulado. Então, assim, Moisés de fato existiu? Existiu. Há quem diga que não, há quem diga que ele era Akenaton, há quem diga que ele era o Sargão, mas de fato ele pode ter sido Moisés, sim, né? Pode ter sido o Akenaton, pode ter sido até o próprio Moisés, né? Já que ele era um faraó, e Moisés, da história que Moisés vem lá do Egito, né? Foi um príncipe lá no Egito. Então, assim, as histórias elas têm um fundo de verdade, elas podem não ser exatamente o que foi narrado, tá? Eu acho que é isso, né? Eu acho que está explicado, né? E quem chamou foi o Ninurta, quem convidou ele foi o Ninurta, talvez porque ele tenha, aí a especulação, porque ele tenha visto aquela movimentação na montanha, resolveu subir, provavelmente ele foi descoberto, né? E pronto. Então, aí devem ter entabulado uma conversa ali e pronto, chamaram ele. Você que vai libertar, já que você pratica monolatria, né? Então, vamos conversar aqui. Talvez seja você.